Pascoal, como era interagir com a cobra do castelo? Ficava feliz quando a cobra entrava? Pascoal, além de ator, você também é locutor. Lembra da primeira vez que pôs um microfone na boca? Começando mais um Hora Bolas diretamente do WA Studios. Eu sou o Luciano Varela e junto comigo, Pastor e Babi, meus parceiros, estamos aqui para trazer para você entretenimento, música, esportes, o que você quiser. Para isso, a gente precisa saber sua opinião. Como? Através das nossas redes sociais. Você já segue a gente? Já tá lá no YouTube? Já acionou o quê, Babi? O sininho. O sininho, que é importante para você receber todas as nossas notificações. Se não acionou, vai lá, aciona. Também tá passando aqui, ó, na tela tem todas as nossas redes sociais. Instagram, TikTok, Spotify, que você também pode assistir o nosso programa, hein? E deixe sua mensagem, porque com a sua mensagem a gente quer sempre saber o que você está achando do programa, o que você tem que acha que tem que mudar, quem você quer que venha, que a gente entreviste, porque com isso nós vamos poder trazer para você o melhor, tá bom? E hoje eu vou falar uma coisa para você, Babi. Hoje o dia promete, hoje a entrevista, eu não sei se eu vou conseguir fazer a entrevista, já viu que eu já tô gaguejando, porque essa pessoa faz parte da minha infância. Da minha também. Jura? Juro? E o cara é igual eu, ó, cabelo curto. Não, sério, mas quando eu olhei assim, eu falei, mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Consegui. Bom demais. Não é, viu? pastor? E aí, pastor? O pastor será que é do tempo do pastor também? Não, assim, Eu acho que o pastor nasceu bem antes. Idade assim. da pedra, né? Eu acho que pegou toda essa época e um pouco mais ainda. Ele é da TV a cores, eu sou da TV preto e branco, então realmente eu não assisti. Mas assim, tipo, imagina só, você é um ator, aí tipo, o sonho de um ator é um dia falar assim, nossa, eu quero emplacar um personagem bacana, né? Aí você vai lá, muitas vezes você emplaca esse personagem, só que quando você vê, você fica até refém desse personagem. Ou seja, ele é tão bom que ninguém consegue mais se ver em outro personagem. Só que esse cara é tão bom que ele, depois de emplacar muito um personagem, ele virou vou dizer, uma entidade viva. Boa. Ele virou um representante Verdade. de uma lenda brasileira. Antes de falar o nome, posso colocar uma música de fundo? Vamos colocar Claro. uma música de fundo? Vamos, coloca, Bum, cadê? bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Bum, bum, bum. Quem é, pastor? Castelo Rá-Tim-Bum. Estamos recebendo, bom, se vamos falar pela música, o Dr. Abobrinha. Esse foi aquele primeiro personagem que eu falei que emplacou. E, nossa, como é que esse cara vai sair desse personagem que todo mundo tanto ama? Só que esse cara virou o verdadeiro Mário de Andrade brasileiro. Verdade. Estou falando do Pascoal da Conceição, o grande ator Pascoal da Conceição. Seja muito bem-vindo, Que Pascoal. honra! E como diria Nelson Rodrigues, é a hora de abrir o jogo, de tirar todas as máscaras. Tcharam! É hora de cair. Caiu as máscaras, Boa. pronto. Prazer. E boa. Muito obrigado pela sua presença, Pascoal. É um isso. prazer, uma honra É uma ter você aqui honra. com a gente. Alegria. Alegria para cantar a batucada. E vamos começar. Começando. Quem é Pascoal? Poxa vida, essa pergunta me acompanha há tantos anos. Tenho 72 anos hoje. Você Tudo começou? Tudo começou há muito. Não, eu tenho uma Pascoal, um cidadão brasileiro, nascido lá na Zona Leste de São Paulo, filho de um homem preto, de uma mulher branca, que se conheceram numa ocupação lá na Vila Prudente, na Vila Libanesa, e ficaram juntos e casaram, e tiveram 7 filhos. Um irmão meu não conseguiu viver, mas os outros 6 viveram. E depois eu vivi uma vida grande. Mas que época isso era do seu pai e da sua mãe? Qual que época era? Você tá Eles falando? são, meu pai vem de Bananal, minha mãe vem de Minas Gerais. Aí eles vão se conhecer numa ocupação em São Paulo na década de 50. no Seja, começo dos anos numa época 50. em que homens negros dificilmente se casavam com mulheres brancas, né? É verdade, mas é que na ocupação todo mundo se conhece, todo mundo vive junto. O denominador comum é o amor geral, né? Entendeu? Tem um denominador de amor. É claro, a gente. E a luta, né? O que é ocupação? Uma ocupação é o seguinte: as pessoas quando vinham para cá, para São Paulo, não tinha casa, não tinha onde morar nem nada, né? Aí iam morar, tipo assim, num lugar assim, como faz hoje na periferia de São Paulo, né? Era a periferia de São Paulo, né? Vai morar numa ocupação, todo mundo chega lá, vê um terreno e tal.
Achou um ocupa, lugar lá fica que um tá tempo. ocupado. E depois, daí a pouco, você é despejado e tudo mais. Isso é um processo. Né? Daí a pouco vem o cara que é o dono do terreno. Né? Ou então... E eu, também, as ocupações também em São Paulo tinha muito lugar assim, como é que chama? Muito cortiço. Né? Onde mais ou menos em 100 metros, 10 por 10, né? Um terreno desse aí, vivem 15 famílias, todas juntas, entendeu? É um prédio gigante. Um cortiço, cada um assim, tinha todo o seu mundo vive quarto. junto. Então tinha muito para poder sobreviver, né? É um tempo difícil, né? Porque pós-guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Forte. Porque a gente vive esses processos, a gente nem... Por exemplo, a gente viveu a pandemia, né? No período da pandemia. Sim. Uma guerra é 10 vezes pior que uma pandemia. 10 vezes, sei lá, não sei quanto. Não dá nem para saber, né? Mas, por exemplo, eu fui lá para o meu tio, ele lutou na Segunda Guerra, o irmão do meu pai. Ele é pracinha. Ele lutou, ele é pracinha. Ele saiu daqui, foi lá, lutou na Itália. E, por exemplo, você vê que coisa louca. Eu tive agora há pouco lá, eu fui na Itália porque minha irmã falou, a gente vai até onde estão enterrados os pracinhas brasileiros. Porque o que aconteceu, né? Saíram navios aqui de pracinhas para lutar contra o nazismo. É forte, né? Foram lá para lá. Jovens de 18 anos e tudo mais. Jovens, muito jovens e tal. E meu tio também tinha 18 anos. Já 18, tinha acabado de entrar no exército, tinha 18 anos. Entrou lá foi para a Itália, foram lutar na guerra. E a guerra é um negócio difícil pra caramba. Morreram lá e, cara, ficaram lá até 1968. Sabe? Ficaram lá, porque fica enterrado aqui, enterrado ali, tal. Meu tio voltou vivo, né? E a gente foi lá, mas depois de 68, se juntaram forças e as mães fizeram um movimento, as mães, sempre as mulheres fortes pra caramba, fizeram um puta movimento para trazer os corpos para cá, pro Brasil, né? Porque quem vai até lá buscar um filho, soldado e tal? E desses corpos, alguns milhares, um cara, ninguém perguntou sobre ele. E aí ele está lá, ficou lá. É o túmulo do soldado. Esse é um soldado desconhecido, um jovem que foi para lá, mas ninguém sabe quem é, porque ninguém disse quem é, ninguém pediu, ele ficou lá. Então só tem o túmulo dele lá agora, com o nome de todo mundo lá. Então estava falando desse momento, esse momento pós-guerra, né? É um momento, gente, um momento super pesado, né? Para nós brasileiros, principalmente, que dependemos da economia mundial. A economia mundial estava arrasada. Ainda mais naquela época, né? Exatamente. Então, imagina o que foi a vida do povo brasileiro nesse momento, nesses anos 50. Né? Então, aí nesses anos 50, tem muita gente saindo do interior do Brasil para vir para São Paulo, muito êxodo, né? Essas coisas, essa gente toda. E no meio desses retirantes, essa gente super difícil, muita gente. Não só brasileiros, mas tinha, por exemplo, onde eu morava, tinha gente do Nordeste, tinha gente de Minas Gerais, tinha gente, sei lá, Sorocaba, tinha gente de todo quanto é lugar, tal, nesse lugar, porque são tal. E tinha um russo, tinha o seu Vasily Tatar, uma coisa, também, sabe, gente de italianos, sabe assim, uma família tal, russo. Então é uma mescla de gente, sabe? Você estava falando do preconceito, esse um monte de gente misturada que se amaram, né? Porque onde tem gente, tem amor, né? Onde tem seres humanos, tem paixão, tem jovens que se conhecem, trocam olhares, tem romance, pô, tem muito romance. E você viveu nesse local também? Vivi, não, nasci lá, aí a gente nasceu, meu pai encontrou minha mãe, casou com ela, e viveram bastante nesse... Eu me lembro de tudo lá, minha infância, cara, nossa. Você é o mais velho? Sou o mais velho. Nós somos 7 irmãos, né? Mas um irmão meu não... foi vítima dessa coisa do saneamento básico, desses negócios todos, né? Essa coisa complexa de doenças de crianças, infantis, essas coisas todas. Mas 6 irmãos meus, né? Cada um a seu modo, vingaram. E a gente viveu lá. Meu pai é policial militar. Meu pai trabalhava na PM. Naquele tempo, ele trabalhava de bicicleta, sabe? Era tipo guarda noturno. Então. Minha mãe é costureira, e lavadeira de roupa para fora. Me lembro de uma coisa bonita, falando da minha infância, que ficou na minha cabeça. Minha mãe era muito lúdica, né? Aí ela pegava, lavava roupa, as batinas dos padres da igreja, né? Da igreja que tinha no orfanato Cristóvão Colombo, um orfanato que tem na Rua do Orfanato. Que é a Rua do Orfanato, tinha um orfanato. Ela lavava. E ela fazia o seguinte, ela punha um varal, as roupas branca e preta, as batinas, sabe? Branca e preta, não sei. Mas punha ali, chega de um monte de batinas, então ficavam as batinas,
se transando, as batinas dos padres. Me lembro que ela lavava a batina pra caramba. E depois, assim, aí quando a minha mãe pegava, lavava, passava, quarava, enxaguava. Quando ela ia entregar as batinas, eu que cuidava dos meus irmãos. Então, eu tinha que entregar, chegava lá, fazia faxina na casa do padre também, né? Então, um dia que era o dia de entregar, o dia de fazer faxina também. Aí eu que ficava com meus irmãos, cuidando deles, fazia muitas coisas, né? Fazia comida, fazia esse negócio, e também, de vez em quando, a gente brincava. E aí começou também para um pouco desse lado lúdico com meus irmãos. Meus irmãos também são muito lúdicos, são muito brincalhões, né? A gente brincava muito, aquela coisa de criança que fica em casa. Foi dessa época que despertou a ideia de ser ator, a ideia de repente, começar a criar essa carreira? A gente tem que considerar assim, criança é muito importante. Sim. Eu acho que quando a gente é criança, rapaz, tem uma brasa, tem uma luz. Minha avó falava uma coisa engraçada, ela falava assim que quando a criança chega, ela vem com um pãozinho debaixo do braço. Já ouviu falar isso, né? Que a criança é uma sorte, é uma dádiva, né? Chegar uma criança. E quando em períodos em que nascer criança começa a ser muita coisa assim, são péssimos períodos da humanidade. É um péssimo período contra a vida, né? São períodos muito... Sabe, assim, nazismo, períodos assim, ai, seria bom não ter nascido, sabe, essas coisas assim. O Brasil passa, às vezes, por esses períodos difíceis, né? Difíceis, mas, assim, voltando a falar da coisa da criança. Então, a criança, cara, eu acho, não, a gente sabe disso, né? Que é o momento mais, cara, o momento mais brasa, viva, pronto. Criança é uma espécie de... Tem um amigo meu que é português, ele fala assim que... turista tem olho de criança, sabe assim? Ele fala que turista tem olho de criança. Porque quando você é turista, você está andando, ou está atrasado, você está olhando. Quem está passando, passa aquela mulher com a sacola, você fica olhando. Passa aquele burrinho, ninguém vê nada. Mas a criança vê tudo. Eu via tudo. Eu tinha... Nossa, brinca. E minha mãe também era muito lúdica, né? Mas não só minha mãe, mas a minha mãe... Ela tinha, minha mãe é meio essas loucuras, mãe é mãe, né? Eu acho assim, tanto que eu estava falando do Castelo, que eu acho que as mães, a gente fala de Castelo, as mães, assim, principalmente elas, e depois os pais, as avós, as tias, que jogaram as crianças na frente da televisão, sabe? Assim, tem essa preocupação com a educação, com a cabeça da criança, sabe? As mães, tem essa coisa que se dedicam à educação das crianças. São as primeiras educadoras, né, que a gente tem pela frente e tal. E minha mãe era a nossa educadora daquela turma toda, né? E ela fazia umas brincadeiras com a gente, E aí ela tinha uma que era uma que depois eu fiquei até assim, ai, minha mãe, fiquei assim, super apaixonado pela minha mãe. Sempre gostei da minha mãe, né? Mas eu fiquei mais apaixonado por ela, porque eu nunca tive assim um registro na minha cabeça assim de que eu passei fome, não tenho esse registro, né? Nem nos tempos de ocupação. Não, eu tenho um registro da gente mudar de casa bastante, né? Muda aqui, mora aqui, tem que mudar de casa, porque vira e mexe, ser um programa imobiliário, né? Sei lá, a especulação imobiliária chega, a gente mudou de muita casa, né? Uma casa aqui, uma casa ali, então essa experiência a gente teve. Mas a gente adorava mudar de casa, punha tudo no caminhão. Criança, né? A gente adorava. Meu pai tudo era festa. Talvez ele pirasse na batatinha, mas a gente não. E a minha mãe, por sua vez, também, e também quando a gente ia mudar de coisa, quem vai ficar no caminhão, quem vai no banco da frente, quem vai no banco de trás, quem não vai no frente, quem vai de carro, quem vai de ônibus, porque às vezes a mudança vai tudo no caminhão, não cabe você. Pô, mas eu quero ir no caminhão. Tem essa coisa. Tinha uma brincadeira até disso aí. Mas tem uma coisa que ela fazia que era muito engraçada, depois que eu saquei mais ou menos o que era, mas era assim, a gente de vez em quando, me lembro algumas vezes, a gente fazia uma brincadeira que era, sabe no filme americano de faroeste, que os caras sentam no meio da fogueira e abrem uma lata para comer um feijão, lembra disso? Sim. Que a gente via nos filmes moicano, isso era no meu tempo, você vê. Tinha uns filmes americanos que chegavam os cowboys, e aí sentavam, aí cozinhava, jogava umas latas de feijão e comia aquela lata de feijão, não sei como é que eles comiam aquele, né? Aí minha mãe pegava umas latas de sardinha, dava uma para cada um, aí a gente fazia uma expedição, ia passear, comia, depois ia dormir, entendeu? Cada um comia uma lata de sardinha, quer dizer, eu acho que era talvez, assim, por exemplo, você pode olhar isso daí e falar, pô, não tinha comida, né? Então minha mãe é o seguinte, ela inventava uma parada,
sabe? Dava um outro barato na gente. Mas Mesmo, é algo tão especial, né? porra, mesmo Natal, essas coisas, eu não tenho o menor problema com o Natal, porque minha mãe sempre inventava uma parada. Era muito maluco tudo, era uma doideira, assim. Porque as mães também ficam desesperadas, às vezes, né? Com esses processos de falta de comida, de falta de creche, né? Essas coisas, falta de casa, de doença, né? As mães são E as mães dessa época não tinham um programa de televisão para botar o filho para sentar e assistir, né? Não tinha o isso é celular, não Isso tinha é nada. Não tinha galinha Elas pintadinha, tinham não que tinha se programa de virar. televisão educativa. Ó, por isso que eu tava... Não, e assim, eles eram 6, né? Não Eram sei, 6. Eram 6. Minha avó teve 18. Exatamente. Então, tipo assim, eu não sei como elas Falta de conseguiam TV. criar. Porque eu crio um só e eu fico maluca. Mas, assim, olha, vou te falar, é mais fácil criar 6 do que um, eu acho, com certeza, eu acho. Acho que se ajudam, né? Se brincam Nossa, ali. e depois para aquele negócio. Lá em casa era o seguinte, põe comida, não tem? Põe comida na mesa, comida. Pegava e dividia a comida, assim, entendeu? Comeu, não comeu, o que você tem? Não quer comer, eu como, sabe, entendeu? Então você, entendeu? Não tinha sobra. Não fica lá vacilando, deixa o meu aqui, tá? Pega o teu e tal. Não tem esse negócio. Era uma não guerra, quero, né? não tem esse negócio, não. Cada um entendeu? defendendo o seu. Defendendo o seu, já sabe que funciona assim, não é? Mas comeu, deixou aí, entendeu? Dançou, agora É só difícil amanhã. imaginar, né? Que uma pessoa que foi criada assim, num ambiente difícil, assim, de uma ocupação. Aí, de repente, como que uma pessoa dessa vai parar num mundo tão fechado, ainda mais na época, que é a televisão? Mas eu só vou parar na televisão, assim, porque é criado, né? Com a responsabilidade que a gente tem que ter numa família, com meus pais e tudo mais, pereré. Eu fui, fiz várias coisas, fui. Aí tem um monte de profissões que eu pratiquei. Tipo qual? Sei lá, engraxate, faxineiro, mascate, de vender coisa na rua. Vamos ver aqui. Aí depois, assim, depois entregar jornal, aí depois entrei nas profissões oficiais. Aí fiz Com 13 anos eu entrei no Banco das Nações, que é um banco. Velho bom office boy. Exatamente, o velho office boy, conheci o centro da cidade e tal. Aí depois entrei num escritório, fiz concurso, entrei no Banco do Brasil. Nossa. Entendeu? Aí passei na Universidade de São Paulo, mas aí não fui fazer... Ficou Universidade de São Paulo, Banco do Brasil. Banco do Brasil lá na Vila Alpina, onde eu morava. A Universidade de São Paulo lá em Pinheiros. Lá Nossa, no muito Oeste. longe. Aí, vou trabalhar no Banco do Brasil. Aí queria fazer universidade, mas aí não dava também. Meu pai falou, pelo amor de Deus, né? Vai fazer. Falei, não, eu queria fazer letras. Fazer o quê? Letras? Mas assim, que letra? Vamos lá fazer. Pega esse dinheiro aí que eles vão te dar no Banco do Brasil. Porque meu pai, mesmo sendo policial militar, eu ganhava 3 vezes o que meu pai ganhava nesse momento. Eram 16 salários, meu. Banco do Brasil, 16 salários. Trabalhava bem menos que seu pai. 12 salários no mês, depois 13º, depois... Como é que é? Férias. 12, o 13º, férias, Plano e mais de saúde. 2 salários de gratificação por ano. Caramba. Nossa, era bom. E a cada 10 anos, você ganhava um dinheiro, um financiamento para você comprar uma casa. Ô, louco! É verdade. Aí foi bom. Aí foi o seguinte, aí eu entrei com 21 anos no Banco do Brasil, em 72, aí, sempre com aquela vontade de um dia fazer teatro, esse negócio todo, eu quero fazer teatro um dia, mas não dava para fazer esse negócio. Aí eu só fui fazer teatro quando eu tinha... Aí que eu vou fazer o doutorado Abobrinha, quando eu tinha 30 anos. Sério? Só com 30 anos que eu começo a fazer, porque até então não tinha feito nada. Mas era um sonho seu? Assim? Não é que era um sonho. Eu sempre fiz teatro na vida toda, na escola, aquelas coisas. Né? Mesmo trabalhando no banco. Gostei. Mas teatro não era teatro, era amador, fazia um curso. Então, esse daí foi um curso que eu fui fazer. Eu fiz um curso de... sabe assim, essas coisas, você fica procurando, né? Tem sarna para se coçar, você procura. Eu estava procurando, né? Mas estava trabalhando no Banco do Brasil. Aí eu conheci o Zé Celso do Teatro Oficina. Zé Celso Martinez, Zé corria. Celso Martinez. Aí o Zé Celso estava com um teatro, ele disse assim, havia uma questão imobiliária com o teatro, de novo, a questão imobiliária, porque o Silvio Santos tinha comprado, depois que teve Minhocão, a especulação imobiliária, o Silvio Santos, inclusive, comprou lá um monte de terreno e estava comprando bexiga, estava comprando a Maitá. Morei lá 18 anos. Então, estava comprando tudo ali. Comprou tudo ali. Comprou também o teatro. Aí o teatro estava para ser despejado, o Zé falou que estava sozinho, o Zé Celso falou que estava sozinho, era um tempo difícil para ele, mas eu já compreendi imediatamente que a minha função era aquela, estar lá dentro.
Aí não tive dúvida. Porque também tem isso. Só juntou também, o útil ao agradável. Aí eu falei, não. Aí eu fui no Banco do Brasil, falei, Banco do Brasil, fui na direção-geral do Banco do Brasil, escrevi uma carta bacana para eles, falei para ele, pô, me libera para servir o teatro brasileiro. Falei isso. Eu tenho essa cabeça. Aí cheguei lá, falei, mandei uma carta. Fui assim. Quando eu falei na agência, ninguém gostou, o gerente não topou, não entendeu. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou lá em Brasília. Aí fui lá em Brasília, aí peguei um ônibus na madrugada, de noite, cheguei em Brasília de manhã cedo, como eu tinha o crachá, entrei lá no banco, fui até na presidência do banco, entrando, fui na presidência dos funcionários, tal. Aí abri, aí bati na porta. Aí o cara, esse cara, o que é? Tal. Naquele tempo não era tão, todo mundo era mais fácil de entrar. Não tinha que nem aqui. Aqui, para entrar aqui, o porteiro quase fez uma revista, tirar foto, tudo. Pô, lá não, eu tinha minha carteirinha, entrei. Aí ele olhou para mim assim, o que foi? Eu falei assim, pois então, aí mandei ver, falei todo o verbo e tal. Na época eu estava, o que aconteceu? O Banco do Brasil e o teatro, assim, eles se juntaram num momento de crise, entre 82 e 84. Eu no banco, fazendo teatro, não sei o que lá, sabe quando está naquele período, sabe aquele namoro, assim, que você tá, vai, não vai, tá, tem uma pessoa nova, você vai, vamos mudar, não vamos mudar. E aí, eu falei, não, meu Deus, como eu faço? Eu trabalhava de administrador no teatro, né? Companheiro dos associados, meu companheiro, meu querido amigo, tal, companheiro de trabalho, assim, direto, tal. Pô, e aí, cara, eu sei o que é a luta, eu conheço a luta, eu sei como é que funciona. Porque lá em casa a gente sempre foi, assim, lutador pra caramba. E eu me identifiquei imediatamente. Eu me identifiquei porque eu sou muito parceiro, né? Sei lá, que tinha uma parceria aberta. O cara é um gênio. Você chega lá e fala, nossa, esse gênio difícil de lidar, não é? Ou é um cara fácil de lidar? Porque ele dá essa impressão de que ele é um cara que não deve ser muito fácil de trabalhar junto. Eu nunca tinha conhecido nenhum gênio. Esse eu conheci. Falei, nossa, o cara é um gênio, velho. Falei, pirei na batatinha. Falei, esse cara é um gênio. E ele sabia muita coisa. Nossa. Pelo amor de Deus. Soube até dobrar o Silvio Santos por muitos anos, né? Não, ele não... A coisa com o Silvio Santos é uma coisa muito engraçada. É uma coisa muito... inteligente, porque o Zé até falou isso uma vez, ele falou assim que o Silvio Santos, como um adversário, me obriga a ser inteligente. Não é o meu inimigo que eu quero com ele, me obriga a ser mais inteligente que ele, sabe? Assim, me obriga. Ele faz... Quando eu cheguei na oficina, ele mostrou um vídeo de uma reunião que tinha tido dias antes, porque aí foi aí que eu falei, aqui que eu fico. O vídeo era o seguinte, chegou uma carta aqui do seu Cocosa, Antônio Cocosa, que era o dono do teatro. Chegou essa carta lá no Unicamp. Chegou essa carta oferecendo para a gente o teatro, que eles eram inquilinos, né? Oferecendo o teatro para nós. E quanto que tem no caixa? Aquela risada, sabe? Quanto você tem lá? Aquela coisa de... Tá. 7,52. Aí ela falou, não tem nada. Ele falou assim, não tem nada. Então, nós vamos comprar. Onde é que está o dinheiro do Brasil? Onde é que está o dinheiro do Brasil? Está no Banco Central, porque o Banco Central naquele tempo, antigamente não tinha cartão de crédito, nada, só dinheiro mesmo. Dinheiro. Eu trabalhei na tesouraria do banco, então a gente chegava lá, pacote de dinheiro a gente levava. Então amanhã nós vamos no Banco Central buscar o dinheiro, chegar lá no Banco Central cantando, entrando, cantando aquela coisa, José Celso de Feira. Aí uma conversa que eu só fui entender agora, cara, na hora eu não entendi. Eu vi o vídeo, mas eu não entendi na hora. A conversa foi mais ou menos assim, nós íamos buscar o dinheiro para comprar o Teatro Oficina. Aí o cara falou, Zé, o banco não dá dinheiro assim, o dinheiro é dado assim, você dá uma hipoteca e o banco te dá um dinheiro. Então nós temos uma hipoteca. Bom, então, você dá uma hipoteca, o que vocês têm de hipoteca? Hipoteca, nós fizemos a peça, O Rei da Vela, nós lutamos contra a ditadura, nós fizemos esse sucesso, o Teatro Brasileiro tem 4 sucessos. Falei, não, mas espera aí, isso aí não vai servir como dinheiro para comprar o teatro. Falei, porra, se você vende carnê do Baú da Felicidade, compra um teatro, e nós fazemos teatro. Mas que economia que o Banco Central quer para o Brasil? Que economia vocês querem? Que tipo de economia? Vai escolher? Aí deu aquele tom, aí as inteligentes, o Paulo Francis, o Caetano, as pessoas começaram a escrever sobre isso. Né? Falaram, pô, que isso? Aí começou o que chama de... Não era de briga, é nesse sentido que é inteligente. Sabe? Disputa, né? Era uma disputa. Uma vez teve uma... Cara, teve inúmeras reuniões assim, onde sempre teve a inteligência do Zé Celso para trabalhar com isso, entendeu?
E se você for ver a história, for estudar a história do teatro, você vai ver que tem vários lances assim, não só com esse teatro mesmo que o Zé construiu. O Zé, assim, ele é um cara que fez muito sucesso antes da ditadura. E a ditadura no Brasil é uma coisa muito pesada, difícil, sei lá, é um outro momento assim dramático, né, da vida brasileira, um momento barra pesada mesmo, né? Vai assistir esse filme O Agente Secreto, vai ver bastante da coisa. Então, mas a ditadura foi muito difícil. E na ditadura eles vão embora, sabe? No exílio, é perseguido, é cancelado. Essa perseguição, né? Com uma pessoa cancelada. Gil. Você vê, uma pessoa cancelada morre de medo, né? Você fala, vão me linchar e tal. Então passou por esse momento, foi embora. E voltou para o Brasil, para fazer, queria fazer o teatro. Tal, e fez um teatro sabe, renasceu das cinzas, de repente. Era um cara que estava aí que eu conheci ele num momento assim que eu conheci ele porque fui lá ele estava fazendo um trabalho de escola sobre a história do teatro. Não, esse daqui não morreu não, vai começar. Então isso que me deu, isso que eu falei, é um gênio, cara, uma pessoa assim que sempre fez do que está acontecendo com ele uma coisa. O que está acontecendo com ele é material, verdadeiro, para viver a vida, sabe? Não tinha hipocrisia. Era uma briga danada. E você foi para fazer administração do teatro? Eu fui para fazer qualquer coisa, fui para fazer tudo. Aí, quando é que você começou a virar ator? Foi lá? Cara, aí cheguei lá em 82, né? Que eu nasci em 53, né? Já cheguei lá, já estava com... 82, já estava com 30, né? Como eu te falei, estava chegando nos 30 anos, na primeira Revolução Solar, estava chegando nos 30 anos, aí cheguei lá, e aí fui tomando contato com o projeto, com a coisa do Silvio Santos. A gente, por exemplo, primeiro houve o tombamento, porque o que acontece? Um prédio, era um prédio onde se fez muito teatro, então o prédio... É que nem aqui, sei lá, você faz uma coisa num lugar assim muito tempo, o lugar vai ficando imantado com aquele teu trabalho, né? Você sabe? O barato de ficar... Ele né? cria uma aura histórica, uma aura... Aqui é uma aura, né? Então, aquele lugar, 520 da Rua Jaceguá, criou uma aura, já tinha tinha um barato dentro dele e tal. E aí se conseguiu o tombamento, que é a proteção, aquilo lá, quer dizer, o dono continua o dono, mas... E o dono pediu para o teatro ser despejado, sabe? Coisa que eu tenho uma potabilidade assim, né? Eu tenho uma... Não sei o que é ser despejado, tá? Não sei como é que é na nossa cabeça, sabe? Pô, uma paulada dessa, pô, estou ligado, cara, que isso? Eu sei o que é isso, né? Por isso que eu falo que tem que ser solidário, né? Nesse sentido, falar, não, aqui não. Não quero. Aí, cara, aí é luta, né? Mas luta sim, é uma luta divertida, pô. Às vezes falando fica até meio sério. Tô vendo que você tá com uma cara muito séria e tudo mais. Tô falando muito sério? Não, eu tô prestando atenção na história, que medo tá de bem ficar interessante. falando coisas sérias e tudo mais. Pô. Não, eu falo isso porque dentro dessa... Pô, eu acho que uma criação assim... me coloca, porque a gente vai, cara, você vai desenhando o seu futuro, você vai se enroscar só com essas coisas, entendeu? Enroscar com Castelo Rá-Tim-Bum, enroscar com Mário de Andrade, você não vai enroscar com qualquer coisa assim, entendeu? Você já vai se planejando. Qualifica, né? Você fala, entendeu? Aí quando Castelo Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum fazia tô lá no Teatro Oficina, 82, tombamento, depois desapropriação, depois construção do nosso teatro, comprando areia, não sei o que lá, né? 10 anos fazendo, né? Só vai estrear em 94, que vai estrear com Hamlet, que vai estrear, não tem peça nenhuma, 93, 94, não tem peça todo dia, aquela vida toda louca, né? E muitas coisas acontecendo, dinheiro, falta, Aí eu fazia uns freelas na TV Cultura, estava fazendo Hamlet, estava ensaiando, né? Porque quando você faz um teatro, se você faz ele num teatro normal, palco italiano, quer dizer, plateia lá e as cadeiras lá embaixo, você num palco, que é o palco italiano, né, que é um palco clássico, você não tem muita dificuldade. O Zé quis fazer um teatro, ele chamava de terreiro eletrônico, que é os personagens são entidades que baixam, como o Doutor Abobrinha é uma entidade, o Mário é uma entidade, os personagens são entidades, eles baixam no terreiro, o teatro é um terreiro, e é num sambódromo, assim, não tem palco, é uma pista. Se você já foi lá no teatro, você vai ver uma pista. Em movimento? E com todo mundo em movimento, pista. não? Ele tem 450 metros, ele tem 10 por 45. Você tem 10 metros de frente
e tem 45 metros, com mais ou menos 10, né? 45 metros. Então você põe 10 metros e põe. É uma pista, fica uma pista grande, com a lateral, o público sentado, como se estivesse em galerias tanto do Teatro di Scala de Milano, como dizia uma das arquitetas, a Lina Bobardi, como na Sapucaí, que a peça lá você assiste assim, de lá de cima, do lado, com vídeo e tudo, chama terreno eletrônico. Muita televisão, muita imagem, para lá e para cá. Então, e aí exigiu, imagina, para os atores, interpretar, isso é 94, interpretar. Aqui, eu estou aqui, posso falar assim, bom dia, e tem um ator aqui, posso conversar com o ator, posso conversar com a câmera, posso... Aí vamos treinar, vamos fazer isso. Aí começa a treinar para interpretar, né? Para poder fazer a peça funcionar, porque senão o público... Porque o público, quando ele chega, né? Ele, de certa maneira, mais ou menos, isso é o que eu acho de teatro, ele se orienta pelo ator. É como quando você vê um jogo de futebol... E você pega o centroavante e fica de olho nele. Você vai ver como é que ele faz. Ele te orienta mais ou menos o que é aquele jogo. Você consegue ver o jogo através de 2 ou 3 jogadores. Você joga, você confia no jogador. E nós, atores, o trabalho do ator é esse, né? Ter uma puta consciência de tudo que está acontecendo, uma onisciência quase, né? E fazer baixar, todos os atores fazem isso, e fazer baixar a entidade no momento que ela tem que baixar. E aí, nesse momento, veja, estou fazendo esse trabalho, que é um trabalho super difícil e tal. Nesse momento, eu fui fazer, como sempre, né, como nós, vocês sabem muito bem o que significa isso, uns freelas na TV Cultura. Fazia uns freelas, assim, aqueles freelas e tal. E a TV Cultura é o seguinte, a TV Cultura, ela tem uma... Cara... Um freelas como locução você fez, né? Eu fazia uns freelas de locução de programas educativos da BBC. São programas, cara, aqueles programas, quem tem assim uma memória, eles faziam uma diferença, porque são programas com uma informação que a gente não tinha, assim, a gente não tinha essa... Da BBC, a BBC, uma época, se dedicou a trabalhar com as crianças, fez, além das coisas que eles faziam, mas dedicou a trabalhar com programas educativos e tal, e eles faziam uns programas assim sobre a meio ambiente, a vida animal, o que é, como nasce um cachorro. Vejam os elefantes acasalando. Isso, os elefantes. Da savana. E principalmente aquela coisa de... E a coisa geográfica também, mundo, mares, essas coisas. Então, e eu fazia a locução desses programas. Falava, aqui estamos. Cabo Verde, 12 ilhas, Santo Antão, a ilha mais importante. Santo Antão não tem habitantes. Ilha do Vulcão. Ilha do Fogo, a ilha. Tá? Aí eu fazia voz e ouve. E, pô, na TV Cultura, são programas foda, programa maravilhoso, tá? Um programa com criança. Ou seja, já tinha. A gente já está num. É 94, 99, a década de 90. Você já tá num ambiente brasileiro, assim. O Brasil acabou a ditadura, né? Então começa um Brasil. Vai começar uma coisa nova, a TV Cultura a TV Cultura, eu considero a TV Cultura um movimento assim popular do povo mesmo, porque ela está lá, de repente o governo do estado fala, vamos fazer uma televisão aí para passar programas infantis, porque as crianças ainda estavam fora do mercado, vamos dizer assim, né? E aí, cara, foi sucesso com um, que era um Vamos Lá Não, depois sucesso com o Rá-Tim-Bum, programa. Aí resolveram fazer uma coisa grande, forte, que era o Castelo Rá-Tim-Bum, que aí era disso que eu falei, você me perguntou, tem uma coisa que você quer falar especial? Aí essa é uma coisa que eu acho que é uma coisa especial de se falar, né? Porque o Castelo Rá-Tim-Bum é uma coisa muito importante na televisão brasileira, na educação brasileira, na vida do Brasil. Mas a gente fala do Castelo, fala como que você conquistou um personagem. Porque você era um cara que vinha lá de Hamlet com o Celso Martinez, era um negócio super cabeça. Aí, de repente, esse ator super cabeça, um cara assim, que em vários momentos parece ser bem idealista, vai parar na TV aberta e fazer um programa para criança. Que teste foi esse que você fez para entrar? Cara, não, porque pô, chega imagina, o programa do Castelo é um programa infantil, e aí
eu fui lá, eu fiz um teste, né? Quando eu estava fazendo o programa, fiz um teste para fazer o Dr. Vitor, não sei o quê. Ah, você não foi fazer teste, você foi teste para ser... Porque eu tô lá, né, fazendo um freela, alguém pega de uma carona, fala, vou dar uma carona aí, vou dar uma carona, vou dar uma carona, eu pego o freela, vou lá fazer vou dar carona. Não, o cara falou, vou só fazer um teste, sabe como é que é carona? Era longe pra caramba, né? Aí eu falei, não, tá bom, vamos lá, vamos fazer um teste, a gente faz o teste, depois vai embora pra cá. Aí fui fazer o teste. Aí o Carl Hamburger falou assim, cara, tem um personagem aqui nesse castelo que é o seguinte, é um especulador imobiliário, ele quer comprar um castelo e derrubar para fazer um prédio sem andar. Eu falei, nossa, cara, essa história eu já sei. Tô bom com essa história. Porra, coincidência, né? Não sei, por isso que eu te falo. Assim, será que é coincidência? Será que já não, o destino? Quer dizer, pelo menos eu procurei, né? Falei, aqui mesmo vou amarrar meu burro, né? Aí, pá, o Cal fiz um pequeno teste, o cara falou, não, você vai fazer. Eu já sabia, né? Um montão de coisa, que eu sabia assim, já estava dentro de mim aquilo tudo, né? E trabalhar com a coisa lúdica, que é mais bonito, que talvez isso eu tenha aprendido com a minha mãe, assim, essa coisa de transformar o barato que está nessa dureza de realidade em alguma... Porque é como diz o Marx, diz assim, a primeira vez vem como... tragédia, mas quando vem a segunda vez já é comédia, entendeu? Então aquilo, todas as vezes que eu fui despejado, uma tragédia, mas ali já era uma comédia, entendeu? Então o Doutor Abobrinha já é a comédia da tragédia. Vamos derrubar esse castelo! Tem verdade ali, entendeu? Mas não tem problema, a verdade está dentro de mim, eu quero construir, eu quero, sabe assim? Não tinha limites assim para a criação do personagem, não tinha limite, tá tudo aberto. E não é uma coisa de fazer careta, é uma coisa de fazer qualquer coisa. É uma coisa autoral sua? Tipo, eu vou colocar minha cara nesse personagem com total liberdade? Não sabia. Eu tive total liberdade para colocar a minha cara. Tanto que, coloquei a minha cara, total. Você né? que criou, assim. Né? Não, Existia o chegou personagem. O texto, exatamente. Mas, assim, você que colocou os 3 jeitos. Sim. Fala não, de um aí, jeito de aí falar. tem coisas assim que as pessoas gostam que são engraçadas. Que é assim, por exemplo, então aí vai criar. Então está escrito lá no texto. Aí tá escrito, pega o texto, um dia esse castelo será meu. Ah, tá bom. Um dia esse castelo será meu. Ficou legal assim. Você fez meu. Posso fazer mais um pouquinho? Pode. Um dia esse castelo será meu. Posso dar uma risadinha no final? Ah, pode. Um dia esse castelo será meu. Pô, tá legal, tá legal. Aí vai dando aqui. Aí de vez em quando eu tinha essa frase, aí depois começou a repetir essa frase algumas vezes. Ficava dias lá para falar a frase. Um dia esse castelo será... E o câmera na minha cara. Aí o Cal, corta. Ô, Pascoal, vai, porra, dá esse texto aí, entendeu? O cara roubando a cena, entendeu? Ficava preso no bordão. Porra, o cara segurava o bordão até a hora que o cara solta essa coisa, entendeu? Mas brincadeira, quer dizer, então você vai ganhando uma liberdade, que você falou, né? Uma primeira liberdade que vai... Na verdade, quando você começa... É interessante, mas quando o autor escreve, ele, de certa maneira, já começa também a... Ele dá umas pistas, sabe, assim, de como ele quer aquele personagem, o que ele quer daquele personagem. E eu mesmo, a primeira vez que eu gravei, isso também é uma coisa de como o programa é assim, delicado, e um programa que o escolhido mesmo pelas mães, pelas tias, de verdade. Porque, imagina, eu cheguei no primeiro dia para fazer, tinha umas improvisações e tal, e aí falei assim, essas crianças um dia, não quero saber de crianças, alguma coisa assim. Aí o Calvo virou para mim e falou, cara, vou te dar uma direção. Você não tem nada com as crianças, você tem um super objetivo, você quer o castelo. É só isso que você quer. Você tem essa coisa na tua cabeça do castelo. Esse sonho você tem essa aspiração que é, vamos dizer, semelhante às aspirações de todo mundo. Todo mundo quer uma coisa. Uma vez o menino me mandou uma carta lá para o castelo, dizendo assim... Foi a sua primeira carta, não foi? Foi a minha primeira carta. Mandou uma carta dizendo assim, doutora Abobrinha, eu quero ser seu filho. E se você pegar o castelo, você dá para mim? É um doutor Abobrinha já nascente. Abobrinha Júnior. Então, mas isso tudo, acompanhado, cara, no caso da TV Cultura, psicólogos, pedagogos, era uma trupe, sabe? Assim, para você ver como era
como essa dedicação para as crianças. Por isso que eu acho que o programa, quando ele encontrou a sua assistência, as pessoas que assistiam, ele encontrou gente que ama a criança, que gosta da criança. Mães, tias, tios, que gosta da criança. Eu, tô na feira, passeando na feira e tal. Dali a pouco, um cara batendo nas coisas. Essa pedaço de melancia para você. Cara, você cuidou de mim. Você foi meu companheiro. Obrigado. Tá. Doutora Abobrinha, eu te amo. Cara, então fazer o desfile da camisa verde e branco. Tô lá no dia de madrugada, tá? E aí, ó. Olhei para trás. Posso tirar uma foto com você? Pode. Mano Brown, velho. Mano Brown. Cara, eu te via. Minha mãe me põe pra assistir televisão. Brown? É assim. Ou seja, uma puta responsa, né? Imagina onde a gente entrou. Agora, vindo de táxi, no Uber e tudo mais, o cara do Uber tá quieto, tá sentado lá. Tá... Claro, senta aquele cara atrás dele. Sim, alô, de onde você tá falando? Aqui, quero. Não, quero. Tá. E o motorista lá, tal. Dali a pouco, vai embora. Tchau, doutora Abobrinha. Aí foi aqui na Paulista, rapidinho, foi embora. Mas é isso, é em todo lugar. Ou então, coisas mais assim, mais interessantes. Porque eu fui assaltado, eu sempre conto isso. Fui assaltado, cara, na frente de casa. Minha mãe estava no hospital, saí de manhã cedo para fazer o trabalho. A gente já sai com meio caramujo, né? Sai com a casa toda. Então tinha computador, microfone, gravador, tudo aqui atrás, né? Aquela mochila. Entrei no carro, aquela coisa de manhã cedo, aquele bafão. Abre todas as janelas. Ainda bafão. Vem vir uma moto, um cara branquinho, com uns óculos e tal. Vem vindo numa moto, um cara assim, fala aqui do lado alguma coisa, não prestei atenção. Daqui a pouco tem uma pistola preta e prata desse tamanho. Assim, falei, puta, é uma sala. Dá o celular. Dá o celular. Falei, porra, cadê o celular? Falei, dá a senha do iCloud. Falei, cara, eu não sei de senha nenhuma. Do iCloud. Dá a carteira. Vai dar carteira. Aí pega a carteira, dá a carteira. Falei, só que a carteira tá aqui na mochila, no banco de trás. Tá? Ele falou, tem laptop? Falei, tem laptop, tem. Ia dar tudo, né? Fazer o quê, né? Pensando, fui pegando devagarzinho, fui dando, aí o microfone caiu, ele falou, olhou pra mim no meu olho, assim, falou assim, o que você faz? No meio do assalto? Falei, eu sou ator. Eu fiz o Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Doutor Abobrinha. Perdão, Doutor Abobrinha, continua fazendo a alegria das crianças. Pegou, devolveu tudo e foi embora. Ufa! Sabe? Porra, falei, cara... O Doutor Abobrinha te salvou. Salvou o laptop. Eu pensei desse lado, mas eu pensei também do lado seguinte. Falei, cara, que trabalho forte que a gente fez. O que é pra você Sabe? fazer um vilão que não é considerado vilão praticamente? Se você for ver de um lado, de vilão, não tem nada. Não é verdade? Não, vilão... Cara, vilão... que seria do Chapeuzinho Vermelho sem o Lobo Mau? Sim. Claro que a conto não chama o Lobo Mau. O conto chama Chapeuzinho Vermelho. Claro. Eu não sabia que eu era o Lobo Mau do Castelo. Não sabia. Porque eles criaram os personagens e tudo mais. Aí como começou a configurar, tem uma tia, todo mundo bonzinho, tem um entregador de pizza, tem a capivara, tem isso. Tá cheio de gente, é tudo amiguinha. Eu falei, caraca, peguei o gandula, né? Vou catar essa bola. Falei, deixa eu catar essa bola. É o melhor papel, quer dizer, o melhor papel assim. É um papel que te destaca pra caramba, porque você é o adversário de tudo aquilo. Né? Você está remando contra a maré. Você está remando contra a maré e você aparece pra caramba. Nossa senhora. É como se, sabe, que deu bola quicando na área. Só chutar no gol. Mas aí tinha uma coisa assim que talvez seja mérito do Cal, assim, que ele conseguiu criar pessoas que normalmente são... a gente tem medo, a gente abomina, e transformar em pessoas que a gente... a gente tinha um afeto. Então, por exemplo, uma cobra, certo. Um vilão, uma pessoa que queria levar vantagem em cima do dono do castelo, e a gente ninguém odiava nem a cobra, nem você. Muito pelo contrário, a gente adorava os dois personagens, né? A Então, Celeste, adorava a Celeste. Que mais que é essa de transformar a gente tão odiável em pessoas tão queridas? Eu sinto que o programa, ele é... Cara, ele é para ser estudado, ele é exemplar, né? É uma coisa muito brasileira.
Ele não tem uma violência contra a criança. Você vai assistir o programa inteiro, não tem uma vez, tipo Chaves, assim, bater em criança. Não bate em criança, não usa violência. Tem uma coisa ótima, porque sim. Porque sim não é a resposta, sabe? Assim, é uma coisa assim que trata a criança com inteligência, porque sim. Porque sim não é a resposta. Sabe? Grande Marcelo Tassi. Depois daquela passarinho, que som é esse? Pô, que puta pergunta fantástica. Eu adorava. Cara, aí você vai saber o que é o som do saxofone, sabe? Isso interessa. É um programa, eu acho que é um programa assim de... Gente, a música do rato, eu canto até hoje pro meu filho. Sim, O rato no que é? banho Como lá? que é? A do Vai. rato do banho. Como que é? Lava, Bibi, né? Meu querido pai. Então, Tem a do lava-mão. Lava-mão. Lava Arnaldo uma, Antunes. lava outra, lava uma mão. Tá? Pô, Arnaldo Antunes, Hélio Skins. Então você. Não, e os figurinos. Não sei. É o Gaudí. O cenário é Gaudí, sabe? Total. Então, mas aí que eu dou um crédito muito grande ao público, porque o público que viu isso, porque o programa ele foi na TV Cultura, um traço e tal. Uma vez eu estava numa manifestação, uma manifestação pela cultura, quando o Dória assumiu e depois o Bolsonaro, começa esse negócio contra a cultura e tal. Então, estava numa manifestação a favor da cultura. Estava lá na Avenida Ipiranga, tal, andando na coisa. Aí um cara, assim, jovem, assim, como você. Doutora Baboni, posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Falei, claro, vamos tirar uma foto. Ele falou, o que é isso aí, né? Um monte de gente. Falei, não, é uma manifestação, porque a cultura, tem isso, a cultura. Comecei a falar um monte de coisa assim. Falei, puta, a ficha não caiu, quer dizer, né? Não, quer dizer, não bateu nada, não bateu nada. Não, porque é o seguinte, por exemplo, cultura. Você teve infância, olha aí, todo mundo aqui teve infância, todo mundo aqui teve infância. E aí, teve infância com o Castelo Rá-Tim-Bum e infância sem Castelo Rá-Tim-Bum. Se você tivesse que optar, você queria infância com Castelo ou sem Castelo? Não, eu quero infância com Castelo. Então, infância com Castelo é com cultura. Mas você só sabe que é cultura depois de passar por essa. Depois de ter... Porque outras pessoas podem passar sem Castelo Rá-Tim-Bum nem ter nada. E com cultura é diferente. Vai dar em outro tipo de gente. É isso que você é. É por isso que a cultura é tão importante e por isso que muitas vezes ela não está na tua vida porque sonegam, porque não permitem que você, sabe, trafegue, entre no mundo da cultura, que você leia um livro, que você possa ver filmes, essas coisas todas fundamentais para a sua vida. Você pode ir ao teatro, ver uma peça de teatro. Porque, eles falam, vamos no teatro, fica pensando que teatro essas bostas que eles caras apresentam. Tem coisas, isso não tem nada a ver com teatro. Tem a ver com alguma coisa que parece, mas não é teatro. Sabe? Teatro é ali, ao vivo, assim, que nem agora que a gente está aqui. Tem uma tensão, tem uma onda que vou falar para vocês, não dá, passa ali às vezes. Tem uma onda que você sente. Isso é o teatro. Nós estamos juntos, num lugar, no cosmos. É cosmopolítica, como dizer, é uma coisa cósmica. Nós somos uma célulazinha. Imagina se lá teve uma bomba atômica, acabou o mundo, fica só nós o tempo todo. Sabe? O teatro é uma célula assim, que dá essa loucura. A gente fica doido no teatro. Quando você entra no teatro, que você entra na atmosfera, que é esse negócio que eu estou falando, que tem aqui agora, ó, né? Que só a gente sabe que tem. Alguma coisa antiga que sabe, né? Cérebro antigo, né? Que é uma coisa da nossa espécie. Ela sobreviveu graças ao teatro. O teatro está ligado à sobrevivência da espécie, porque o que acontece? O teatro é a possibilidade, assim, na prática do teatro, né? É a possibilidade de você não ficar doido, né? De você não ficar... Porque como é que você vai praticar aspirações? Né? Como é que você vai fazer podcast? Você vai criar. Como é que você vai criar? Falar nisso, o papo tá tão bom que eu até esqueci. Nós temos um programa aqui. Um quadro. Um quadro, Tá vendo? Tô falando. Hoje tá difícil. Tá emocionado. Gente, hoje tá difícil. Tá bom. Nós temos um quadro aqui com a nossa querida amiga Babi. Ela apresenta um quadro chamado De Frente com Babi. Esse teu olhar. Quando pior... encontra o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Eu quero saber, porque o produtor desse quadro
É um produtor. Na verdade, ela que é produtora, mas ela não quer falar. Entendeu? Faz umas perguntas, uns textos bem legais. Eu sou louco por maquiagem. E aí os olhos... Pô, cara, esses olhos que você fez ficaram lindos, cara. Obrigada. Eu adoro maquiagem. Eles nunca me elogiaram. Eu me Obrigada, lembro que doutora uma das Bobrinha. coisas que me levou para fazer o teatro é pegar a maquiagem da minha mãe. Pegar pó de arroz, batom, tudo. Tá Só tira a adorado. ramela que tá do lado. Sempre gostei de maquiagem. Obrigada. Talvez eu fosse maquiador um dia. Adoro. Mas não fuja do desafio. Bora. Tá fugindo. Depois, nós bom. temos esse quadro. Bora fazer? Bora. Bora. Então vamos lá. Doutora Agora- Bobrinha não foge. Agora Bora. com seus olhos aí de ramela, quer dizer, com a maquiagem. Ah, Faça uma pergunta, Babi. Vai. vai vir a pergunta Aproveita. já? Hã? Não, é depois. Isso daí no tá, depois. E atualmente? O que você anda fazendo? Eu tenho com... Cara, sempre tem muito projeto no coração, né? Muitos projetos, muitas coisas. Porque o que acontece? Quando você vai ficando... não sei como é que é nas outras profissões, não sei como é que é, mas no teatro, o ator, o velho ator, que eu não sei, ainda vou ser velho ator daqui a pouco, né? Mas o velho ator, ele fica mais descabaçado, assim, em relação a... Tem um sucesso, tem essas coisas, tem uma espécie de... A gente não... Sabe, a gente compete, essas coisas na vida toda, tá, né? Mas você vai perdendo isso e você vai querendo fazer alguma coisa, assim, ligada, assim, à profissão mesmo. Tem um velho do teatro, que é o Stanislavski, que ele fala assim, não é o que o teatro pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo teatro. Eu tenho vontade de fazer trabalhos onde eu possa trazer de volta tudo que eu aprendi muita coisa para fazer de teatro. Só há pouco tempo, deu 40 anos, mas 42 anos. Tal. Mas dá bastante. Mas eu já sempre gostei desse negócio. Então, aqui que eu estou fazendo atualmente, ai meu Deus do céu. Atualmente, assim, eu tenho peças para fazer, que a gente vai fazer teatro, que a gente vai fazer. Eu não estou fazendo muita televisão. O pessoal da televisão não me chamou, assim, mas principalmente porque é no Rio de Janeiro, né? E aí o pessoal não me chama muito. Mas eu gostaria de fazer televisão, gosto de fazer televisão, cinema, essas coisas. Devo fazer. Eu sempre faço uma ponta aqui, o cara me chama, alô, Pascoal, faz aqui. Eu sempre faço algumas coisas assim. Não faço, mas programação mesmo eu faço com o teatro. Tem uma peça de teatro que... Tem várias peças, né? Mas tem uma peça de teatro que se chama Os Malefícios do Tabaco, que é uma palestra do Tchekov, do Anton Tchekov, que ele falou, que esse ano que vem vou fazer bastante coisas com o Mário de Andrade também, muitas coisas com o Mário de Andrade, vou fazer vários espetáculos, agora, enfim, estou sempre O Mário de fazendo. Andrade não é só na TV, mas também no teatro que você faz também, né? Você virou meio que o Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade, o Mário de Andrade... E bem parecido. É figura. Não, o Mário de Andrade, porque quando eu gosto de trabalhar, falou assim, eu falo da minha vida e tal, eu acho que minha avó, minha avó, dona minha avó era muito espiritual, muito médium, tá? Minha avó frequentava muito terreiro, essa coisa toda. E eu acho que talvez eu aprendi a fazer personagem, aquela coisa do terreiro, assim, daquele clima, assim, da entidade mesmo, que é uma coisa brasileira que a gente conhece. Todo mundo sabe o que é isso, umas coisas, uns frios, uns arrepios, todo mundo sente isso. A gente sente isso, né? Entendeu? A gente conhece. Então, quando o personagem baixa, quando vem uns arrepios, essa coisa toda... Então, eu gosto muito de trabalhar desse jeito, sabe? De provocar muito a minha espiritualidade, porque espírito e corpo e matéria, tudo a mesma coisa, né? Fazem parte do mesmo universo. E gosto de trazer essa espiritualidade. E os malefícios do tabaco é um pouco sobre isso. Você usou muitas vezes a palavra aprendizado. Assim. Agora, imagina a situação. Pessoal, tô indo trabalhar. Aí você chega no seu local de trabalho, aí você cumprimenta. Ô, Cal, tudo bom? Enquanto o Cal hambúrguer. Aí você dá mais alguns passos, dá de cara com Rose Campos, dá de cara com Mamberti, dá de cara com um elenco assim muito estrelado. Sei. Você aprendeu muito. E como que era o bastidor dessa reunião de tantos talentos? Cassius Capim. Cara... por exemplo, eu trabalhei com a Bibi Ferreira. Cheguei para trabalhar com a Bibi Ferreira. A Bibi é filha do Procópio Ferreira, uma das maiores atrizes. Uma atriz, canta e tal. Aí Era chega a primeira lá... dama, né? Que te fala, era a primeira dama do teatro. Primeira dama do teatro. Uma mulher fantástica. Aí chega lá, ela está conversando com você e tem do lado dela um prato com umas maçãs. Ela está conversando, come uma maçã. Conversando, come uma maçã. Aí, sabe, assim, conversa. Tá? Para quê? Para maçã, para mastigar, para você poder falar. Porque a gente vai, né, a nossa profissão, a gente acaba... Ela cantava, ela já tinha quase 90 anos, cantava, pegava altas notas, assim, por
Cuidar. uma água, essa coisa. Ou então, você aprende, né? Você está do lado, você fica ali do lado, fala, é assim e tal, sabe? Você fica do lado de uma pessoa que sabe tudo, que sabe muita coisa, né? Você aprende, né, cara? Porra, você fala, é aqui mesmo que eu fico. Não, e é gostoso aprender. No teatro é muito gostoso você fazer isso, fazer esse tipo de aprendizado. Principalmente quando como se diz, dinossauro, velha guarda. Esse pessoal que tem um jeito de trabalhar que você não entende. Como é que eles fazem essa coisa? Qual personagem foi mais desafiador para você? Fazer ou criar? Cara, tem um que eu tô fazendo agora, engraçado, né? A gente já tem um amigo meu que chama Rui, né? O Rui é diretor de teatro, né? Rui Cortez. O Rui falou: a gente quer fazer uma peça e vai precisar fazer uma leitura da peça, mas eu não quero que faça uma leitura da peça. Vamos fazer, em vez de fazer a leitura, tal, vamos fazer, porque a gente tem que convencer o patrocinador, né? O patrocinador patrocinar. Vamos fazer fazendo. Tá? Decora o papel, a gente faz. Ih, cara, decora. Aí eu vou fazer o personagem. Aí eu falei, tá bom. Aí pega o personagem para fazer. O personagem, o que é? É um cara, imagina que coisa, que louca. Ele fala de um jeito. Eu estou lendo ele, lendo. Pô, não estou entendendo o que está acontecendo, o que é o personagem, como é que é o personagem e tal. Eu achei que ele era meio louco, assim. Aí, no que eu achei que ele era meio louco, eu já pus o pé para trás. Porque eu aprendi com um mestre japonês que chama Zeami, um livro dele que tem de 600, ele aprendi o seguinte, ele fala assim, quando o jovem aprendiz chega no teatro, você recebe ele, você fala para ele assim, ó, tem 3 lugares, três níveis, para dividir assim, bem toscamente, de personagem. Um nível lá em cima que tem deuses, tem os imperadores, as pessoas vitoriosas, aquelas pessoas que são cientistas, que você nunca gênios, que você ouve falar, que você mais ou menos sabe como é que é. Deus, por exemplo, você fala assim, Deus, como é que ele é? Você fala, sabe? Você sempre tem uma aproximação meio... Você desconhece. Então você não chega chutando a porta, mijando de porta aberta, você chega devagarzinho. Depois você falou assim, tem uma classe, depois tem uns subterrâneos que estão no subterrâneo, os loucos, os bêbados, os desenganados, suicidas, malucos da Silva. Radialista. Então, esse daí você acha que você conhece. Você acha que um bêbado chegar e falar assim, não. Esse daí, eles são perigosos pra caramba, porque essa é a forma exterior deles, mas eles têm um negócio dentro deles que é muito sedutor. Eles te levam para lá. Sabe assim? Sabe quando você faz assim alguma coisa assim? Não, uma abobrinha. Uma abobrinha, cara, uma abobrinha é um personagem subterrâneo que se deixar ele toma conta de tudo. Eu tomo mesmo, porque não posso estar... Calma aí, doutora Abobrinha, fique aí atrás. Eu quero falar uma coisinha, não vai falar nada agora. Sabe? É você que tem que dominar isso. Ele tem que estar a seu favor. Então, esse é o que você vai. Ele fala assim, nunca deixa quem chega no teatro fazer direto o personagem de baixo, porque ele pode pegar... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Assim, tem atores, é difícil de falar assim dos atores, mas assim, que você não vê ele fazendo nenhum outro personagem. O cara do Chaves, por exemplo, ele pega para fazer o Chaves, que ele pegou um personagem do subterrâneo, aquele personagem não deixa ele fazer Hamlet, ele não deixa ele fazer nada. Consegue impulsionar, né? O personagem entra na frente de qualquer personagem. Ele vai ser sempre o Chaves. Ele vira refém do personagem? Ele vira refém do personagem. Porque ele permite que o personagem... Claro, ele se torna um personagem. Ele se torna personagem do personagem. Sim. Entendeu? É claro que o personagem dá muita coisa para ele, claro. Mas é o personagem que está isso, vira e mexe, o personagem entra... Bom... E como é que você tem que dar para o ator? Você tem que saber. E depois os personagens do teu nível, que são os dentistas, os médicos, advogados, que você conhece mais ou menos. Aí esse você se aproxima. Então o que acontece? Sempre quando você se aproxima de um personagem, nossa, eu falei para caramba só para falar do que eu vou fazer. Quando você se aproxima de um personagem, você tem que ter, principalmente se for um personagem subterrâneo, você tem que ter uma distância dele gigante, porque a tua tendência, eu falei, eu já sei como faço esse personagem, você não sabe, cara. Cuidado com ele, cuidado que ele vai te arrastar como arraste-me para o inferno. É aí que você cai. Eu estou fazendo um personagem que o Rui deu nessa leitura, cara. Um cara que está mexendo num lixo, vem uma mulher, começa a conversar com ele conversa com a mulher, e o texto, o cara não entende o texto. Aí comecei a pensar, que porra de texto é esse? Tem um autor russo que fala o seguinte,
que no século XX, os personagens começaram a falar o que estavam pensando. É mais ou menos assim, quer ver? Você chega assim e fala assim, rapaz, tem que chegar... O que eu faço? Faço não, o que eu faço? Ele fala ele tá falando o que ele está pensando, porque antigamente não existia isso no cinema. Você não fala, o que eu faço? Será que eu vou? Será que eu entro? Tomo essa água? Acho que eu vou tomar essa água. Não vou tomar essa água. Sabe? Você já viu isso na novela. Várias vezes o personagem falando o pensamento dele. E esse autor faz isso em cena. Então ele está falando uma fala, um pedaço é pensamento, outro pedaço é fala. Ele fala assim, por exemplo, puta, velha puta. Tem água aí? Sabe, são dois pensamentos. Sabe, vai falando duas coisas ao mesmo tempo. Aí, mas você vai, tem uma... É difícil porque você fala... No teatro, o teatro não tem obscenidade. Obsceno significa fora de cena. O teatro não tem obscenidade, porque o teatro não tem nada obsceno. Tudo está dentro do teatro, porque se você para fora não é teatro, né? Aqui o que tá acontecendo aqui é teatro, fora daqui não é teatro. Não tem cena. O que está aqui é o obsceno, né? O obsceno é o que está fora de cena. Uhum. E aí, fazendo esse personagem, fazendo essa leitura, você vê, é uma coisa de teatro. Eu estou trabalhando com isso agora e aprendendo, né? Descobrindo para fazer o personagem. É difícil fazer isso, né? Mas é legal fazer, é divertido de fazer no teatro. Isso que é o barato do teatro, né? De você gostar de fazer o teatro, trabalhar com essas doideiras. Isso é doideira, gente, vai. Agora, você chegou um momento em que deve ter ficado muito próximo de virar refém. Doutor Abobrinha. Muito. Tipo, como que você, só dele, mas do Mário de Andrade também. O Mário de Andrade. Então, mas o Mário de Andrade foi meio que a forma como você conseguiu quebrar esse elo. Exatamente. Tipo, o Mário de Andrade separou você do Doutor Abobrinha. Exatamente. Não, o Doutor Abobrinha me obrigou a várias coisas interessantes, importantes. Por exemplo, uma vez ligaram... Lembra uma época o Faustão estava fazendo um programa que era... Ele reconstituía os crimes, né? Estava dando uma audiência, estava dando 20 milhões de audiência. 2 milhões, 20 milhões, sei lá. No domingo à tarde, reconstruía um crime da semana. Tava fazendo, não sei se você se lembra, era um quadro que ele tinha. Aí, me ligaram, Ricardo, né? Pascoal, Rede Globo, Rio de Janeiro, você fazer um personagem aqui. Tá. Imagina, para fazer um estuprador de crianças que enterrava as crianças na sala. É isso que eles te pediram? Era para fazer um quadro, ator, né? Sim. A gente tem o cara. Eu falei, não, cara. Não dá. Impossível. Refém nesse sentido. Eu sou refém do personagem porque... Peraí. Eu tenho que ter... vamos dizer... Claro, imagina, você falar não para a Globo, a produtora, a produtora, você fala não. Então você não quer fazer. Não é isso. Entendeu? É difícil, às vezes, explicar isso para a produtora. A produtora fica pensando, dá maior frescura. Só porque fez o Doutor Abobrinha? Não, mas... entendeu? Você tem uma puta responsabilidade. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Você que opta, você que faz... Assim, a gente, por exemplo, sei lá, não faz publicidade, essas coisas todas, porque, dependendo da publicidade, você vai fazer, você tem que... Sim, Você está refém do personagem. E é um refém, assim, que você respeita, pô. Você fala... pelo contrário, estou aqui. O Mário de Andrade é outra referência. O Mário de Andrade, meu. Eu falei no começo, né? Eu fiz até o colegial, né? Até o 2º grau, eu não fiz universidade. Mas o Mário de Andrade, que eu não conhecia, que eu fui me aproximando, o cara é foda, o cara sabe tudo, sabe tudo assim. O cara, assim, porque o Brasil, né? Ele nasceu em 1893, 5 anos depois da abolição da escravatura. O Brasil, no começo do século XIX, então, o Brasil, se até hoje, se até agora, nesse momento, o Brasil é marcado profundamente pela escravidão, né? O que foi assim? O Brasil, a vida do Brasil, a economia aqui, agora, em todos os lugares, é marcado pela escravidão. Imagina o que é isso no começo do século XX, sabe? 20 anos depois. Então, ele é o cara que vai colocar na ordem do dia a cultura brasileira. O que é a cultura brasileira? A cultura brasileira é essa diversidade que tem. É muito negra, bastante negra a cultura brasileira. Então, está presente. Indígena pra caramba. Então, ele vai escrever Macunaíma. Tá? Mas tudo, é que nem o Castelo Rá-Tim-Bum. Não é uma coisa assim que você faz. É cultura. Não. É legal. É uma coisa que, uma coisa que você fala...
É que nem você torcer pro Brasil. Você torce pro Brasil, pô, entendeu? Você tá no Brasil, você não tem que torcer pro Brasil. Eu fui uma vez fazer, quando o Mário de Andrade fez... Em 2015, cada 70 anos ele vira direito universal, direito autoral, né? A obra do autor... 70 anos após 70 a morte. anos vira patrimônio da humanidade. Domínio público, né? E aí vira domínio público. Aí eu fui lá para... Aí teve uma flip homenageando o Mário de Andrade. Eu cheguei lá na flip... Aí peguei e falei, vou de Mário de Andrade. Aí consegui até entrar lá, essa coisa toda. Vou de Mário de Andrade. Mas chegou lá na Flip, cara, tinha muitos... Tinha atores, atrizes andando pela rua, mas vestidos de Batman, vestido de Robin, Homem de Ferro. Falei, pô, mas... Cara, sabe assim, você fala, pô, mas... Engraçado, uma Flip do Mário de Andrade, faltou ter Macunaíma, faltou ter o Curupira, o Caapora, a Socoriju, a Iara, que é uma mulher muito parecida com você, linda, com cabelos. Né? Ixi, hoje é uma Iara. Não, eu falo porque é verdade, é uma mulher, é uma indígena linda, que é a Iara. Faltou essas personagens que estão no Macunaíma, sabe? Faltou falar do patrimônio, porque o Mário de Andrade, imagina o que é a cabeça do Mário de Andrade. Isso só foi conseguido em 68, porque o patrimônio material eram as pirâmides do Egito, sabe? O Mário conseguiu colocar no patrimônio brasileiro as músicas populares, receitas, conseguiu colocar essas ideias, né? A receita da feijoada, que é brasileira e tal, conseguiu colocar no patrimônio material os instrumentos de pesca tal, que estão da cultura brasileira. Isso é patrimônio brasileiro. E trouxe e o samba, sabe? O patrimônio material, esse patrimônio, as lendas, as coisas que são... A gente, quer dizer, nós brasileiros, isso não tem em tudo quanto é lugar, só tem aqui. Verdade. Só aqui que tem. Agora, uma coisa muito legal... Pode falar. Uma coisa muito legal, assim, tipo, você... daqueles atores que pode dizer, eu nunca fiz um personagem do qual eu possa ter vergonha. Você tem muito orgulho dos personagens que você fez. Agora, eu sou um diretor de teatro e eu estou em dúvida se eu faço um filme ou outro. Eu não sei se eu te convido para ser o meu ator principal no filme sobre o Bolsonaro ou sobre o Xandão. Qual papel você aceitaria? Eu aceitaria os dois. Eu não tenho nenhum problema com os personagens. Toda vez que o cara chega e faz esse personagem, eu vou fazer o personagem. Se eu chegar e falar assim, não quero fazer, não dá. Mas o Xandão ia dar certo. O Xandão... Porque não ia precisar de muita coisa. Tá vendo? Metade já tá pronta. Já tá pronto. Metade do personagem já tá lá. Mas também podia fazer o Bolsonaro, porque você tem que... Eu acho importante você, como ator, porque você... Quando o Doutor Abobrinha, por exemplo, quando eu peguei o Doutor Abobrinha para fazer, você fala, é um vilão, tá? Mas aí você começa a entender, a trazer para fora as aspirações do vilão. Porque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito com o Doutor Abobrinha é que o Doutor Abobrinha, essa coisa, era tudo meu, essa coisa tal. Eu aprendi porque eu li num livro, o Freud dizendo o seguinte, que o avarento, esse cara egoísta e tudo mais, ele tem problema com o cocô. Não é verdade, ele fala assim, quando você é criança, que a sua mãe, você faz cocô, porque o cocô é teu, é quentinho, né? Você que fez, tá? Você cai lá naquela água fria, aí você vai tomar e fala, dá uma descarga, né? Mas é mesmo, que pôr a mão, entendeu? Você tem que deu tanto trabalho para fazer, já você vai tem embora. Que deixar, falar para a criança, aprende a dar tchauzinho, deixa ele embora. Você tem que olhar pro teu cocô, saber o que é. Pedro nunca fez isso. Senão ninguém olha, porque aquele negócio, ele fica avarento, depois fica com prisão de ventre. Eu fiz uma peça que eu fazia cocô e eu fiz um trabalho enorme assim para entender bastante sobre o cocô, como ele funciona, como é que é esse processo. Eu até posso dar uma oficina um dia fazer coisa, mas é que eu sei bastante coisa, sei muita coisa, porque a gente, vamos dizer, ator, eu acho que o ator assim ele acaba, falando dos aprendiz, né? O ator aprende muito com tudo, sabe? Mas então, para o ator não existe recusar um personagem. Tipo, vai misturar, sei lá, ideologia, ou que seja assim. O bom ator, ele aceita qualquer personagem. Independente da simpatia ou não que possa ter. Você está no terreiro, baixou o personagem, vai falar assim, vai embora. Você canta. Não quero você. Não, pelo amor de Deus, se ele chegar no terreiro, você falar que ele não quer, deixa ele vir. Ele canta o que ele fala, o que ele vai falar, e é isso aí. A gente trabalha com isso, entendeu?
A gente é muito brasileiro nesse sentido. Tem que dar passagem. É tal da persona, né? Tipo, no trabalho sou uma persona, não sou Até, o Pascoal. É verdade, você tem que se entregar. Eu acho que é importante, porque imagina... Porque senão fica esse mundo assim, eu acho... Fica esse mundo assim de pessoas certas, de pessoas direitinhas, de pessoas de direitas, porra, ou de esquerdas, não importa. Que mundo é esse? Porra, que isso? O mundo é muito mais divertido, é uma gostosura viajar num mundo mais divertido. Tem épocas, eu acho que a gente está vivendo alguma coisa muito forte, é importante e tudo mais, mas tem momentos assim, né? O ódio, ele está com muita... O ódio, assim, sei lá, ele está com muito... Eu acho que porque é um sinal de crise, eu acho. Ele está com muito cartaz, o ódio. Não vou fazer essa separação. Ele está com muito cartaz, mas eu acho que é uma crise geral, que dá uma crise numa sociedade de concorrência. A gente vive numa sociedade assim, né? De todo mundo... Agora... Todo mundo é contra todo mundo, né? Nós estamos competindo, você é um empreendedor, nós estamos nesse negócio, assim, cada um é empreendedor, você é empreendedor, você é meu adversário. Se eu vender mais, eu ganho mais que você, né? Sabe essas coisas? E isso, e aí, nesse lugar aí, o moralismo, que é um amigo do ódio, ele vive junto, né? O moralismo vem junto, sabe? Não posso fazer isso, não posso fazer. Tá. Fala uma coisa, você disse que o doutor Abobrinha te salvou de um assalto, que foi uma coisa boa. E ele já te meteu em alguma encrenca, enrascada? Encrenca? Caramba. Bom, é personagem, né? Sim. Então eu sempre fiz coisas divertidas com ele, né? Além de fazer os personagens da televisão, por exemplo, quando teve na votação do plano diretor, eu fui lá na Câmara, porque me interessei pelo plano diretor, pela empresa. Então, participei de manifestações. Às vezes alguém fala, vamos lá, a gente está fazendo... Cara, eles iam montar um prédio em cima de uma nascente de rio. Aí me chamaram, fui para lá. No Tietê, foi de Mário de Andrade. Porque eu acho que por vários motivos, né? Mas o personagem não é que ele... Eu não sei, vou falar uma coisa que eu... Vou falar de agora, assim. Não é que ele te mete enrascada. Você vai ter... Não, o que eu quero dizer é, você, de repente, a pessoa por exemplo, o doutor Abobrinha é um malvado. Pô, te colocou em alguma enrascada? Você entrou em alguma enrascada por isso? De repente, tomar um chute da cadela de uma criança porque você queria roubar o castelo, sabe? Não, é nesse ponto. Não, uma vez um cara chegou perto de mim e falou para mim assim, o doutor Abobrinha, quando eu era pequeno, você era um dos caras que eu ia matar. Eu falei, mas já passou isso, né? Passou. Ainda bem, né? Agora podemos conversar. Mas é porque é bonito isso, mas Foi bem feito, né? Então Sim. passei. Boa. Gente, o papo tá bom. A gente queria agradecer, Pascoal. Mas ora bolas. O papo já... Ora bolas. Já estamos estourando aqui, mas quem vem aqui ganha presente nosso, né, Babi? Com certeza. A BLCK Brasil, nossa patrocinadora, ela te dá um presente. Olha só. Olha, para careca, nesse momento... Pois é. Para cabelo curto, não vamos dizer que a gente é careca. Gostoso. Que bonitinho. Fica bom, hein? A BLCK Brasil é um dos bonés melhores que encaixa na cabeça do brasileiro. Eu tô parecendo o Trump, tá vendo? Vamos fazer o Trump. Pronto. E você aí, quer conhecer mais a BLCK Brasil? É só entrar nas redes sociais, no Instagram ou se não no site blckbrasil.com.br. Lá tem boné, camiseta, chinelo, relógio. Você não vai perder tempo. Entra lá que você vai acabar comprando alguma coisa porque vale muito a pena. Ou Sabe tudo, né? Também, né? E sabe uma coisa que é Depende do muito bolso. legal também? Que na BLCK parece que praticamente toda semana tem lançamentos. Então, Sim. assim, tipo, você olha assim o catálogo, um monte de bonés lindos. Aí você pega assim, lançamentos. É um mais legal que o outro. E assim, e é sempre essa renovação, sabe? Eles... Tem até do Memphis. E, ó, Sabia que tem do Memphis assim, ó? Inclusive, é um ótimo presente de Natal. Sim. Boa dica. É isso aí. Pascoal, E aí? muito obrigado Obrigado. por tudo. Se quiser deixar contato aí, o pessoal te seguir, Olha, conversar. vocês podem me seguir, @Pascoal da Conceição. Não é Pachoal, porque me chamam de Pachoal, não tem H. Não, né? É @Pascoal da Conceição.
é meu Instagram. E eu tô lá, de vez em quando eu publico alguma coisa, mas muito pouco, assim, publico, porque mais por inabilidade de coisa, mas eu tô cada vez mais admirando. Obrigado pela oportunidade de me trazer aqui, de poder falar. Agora, uma dica, assim, se eu tivesse sido Doutor Abobrinha, eu usava Doutor Abobrinha nas minhas redes sociais e fazia uma página, assim, só com momentos da, assim, sabe? Olha só. O Doutor Abobrinha nos dias de hoje, sabe? Você ia conquistar um público gigantesco, uma nova geração. É verdade. Sabe? Pensa nisso, Instagram, TikTok, sabe? A página do Doutor Abobrinha. É uma dica legal. Eu acho maravilhoso. Será que tem alguém que pode... Bom, como é que faz uma página? Bom, A Babi aqui, ela é especialista aqui. A gente te ajuda. Rede social, TikTok, então, especialidade com a Babi. A gente ajuda. Vamos fazer uma página. Eu tô com você. Você vai virar minha empresária. É 50-50. Pascoal, obrigado. Obrigado. Mas não acabou não, viu? Não acabou? Não, porque agora você está de frente com a Babi. Pascoal, como era interagir com a cobra do castelo? Ficava feliz quando a cobra entrava? Pascoal, além de ator, você também é locutor. Sou. Lembra da primeira vez que pôs um microfone na boca? Pascoal, quando descobriu que dava para ser um bom ator? Quando descobri que eu sou uma pessoa que gosta de dar, adora dar. Pascoal, como era interagir com a cobra do castelo? Ficava feliz quando a cobra entrava? Ai, quando a cobra entra, gente, é uma felicidade. Pascoal, além de ator, você também é locutor. Sou. Lembra da primeira vez que pôs um microfone na boca? Lembro perfeitamente. Microfone. E o microfone, inclusive, tem essa coisa, que ele é grande, né? Você põe, às vezes não cabe na tua boca. Pascoal, como lida com os haters? Dói quando metem um pau em você pelas costas? Claro, toda vez que meter um pau em você pelas costas, dói pra caralho. Pascoal, se na hora de entrar em cena, vê que está com a roupa amassada, pede para alguém passar o ferro? Peço. Pascoal, Natal tá chegando. Este ano tem peru na boca? Não, esse ano tem peru pra todo mundo, entendeu? Tem peru pra todos os gostos, peru na boca. Tem peru pra todo mundo. Pascoal, quando conta que fez o papel do Mário, te perguntam que Mário? Pergunta. Eu disse, aquele Mário que estava no armário.